Gente, se vocês quiserem ir abrindo aí, em Lucas 23, vai ser a passagem dessa noite, do versículo 39 ao 43. E, cara, quem me conhece um pouco mais de perto, quem já, enfim, não precisa nem me conhecer tão de perto assim, beleza? Quem já falou comigo alguma coisa, possivelmente já deve ter percebido que eu sou um cara que tem uma memória muito ruim. Minha memória é horrorosa, assim. A Júlia, minha esposa, tadinha, ela tem que me falar várias vezes a mesma coisa para que eu entenda, para que eu vá fazer o que ela pediu. Eu tenho, sabe, uma lista de filmes que eu já vi, mas que eu nem lembro a história, então eu posso tranquilamente assistir o mesmo filme várias vezes. Inclusive na época de Natal, a Júlia é apaixonada por filme de Natal, de romance e tal. Nos natais eu vejo os mesmos filmes que eu vi no ano anterior, sem saber nada, sem ter spoiler nenhum. Tenho essa tranquilidade de consciência, assim. Uma vez eu fui fazer cookie para levar para a célula, aí eu estava lá com a minha receita, comprei as coisas que eu tinha que comprar, peguei meu celular, botei um vídeo lá no TikTok da receita e, cara, eu devo ter visto esse vídeo mais de 20 vezes, porque a cada etapa que eu fazia da receita eu não lembrava qual era a próxima etapa, e aí, pô, mas deu certo. No final, pelo menos a galera da célula falou que ficou mais ou menos. Cara, às vezes... Obrigado. Às vezes, se esquecer das coisas não tem consequências tão graves assim. Mas em outras vezes, se lembrar é algo muito importante. Quem, como eu, assim, já foi no mercado, por exemplo, sem uma lista de compras, para comprar as coisas só para chegar em casa depois e perceber que faltou alguma coisa e ter que voltar de novo no mercado, sabe bem disso. Ou quem estuda muito para uma prova sabe da importância que é chegar numa prova e lembrar das coisas que você estudou. Se lembrar é muito importante. E hoje a gente vai ver uma história de alguém que quis ser lembrado. Mas essa pessoa não quis ser lembrado por algo que realizou, por algum mero reconhecimento, por um bom trabalho. Essa pessoa quis ser lembrada por algo muito maior, por um trabalho que, na verdade, não foi nem ela que fez. Era algo muito mais valioso. E aí, vocês já possivelmente estão com o texto aberto aí. O que está acontecendo? A gente está no final do ministério de Jesus aqui na Terra. A gente já acompanhou a história de Jesus aí, por ele fazendo os grandes milagres dele. Aqui ele já multiplicou os pães, já acalmou tempestade, expulsou demônio, curou pessoas, ressuscitou pessoas. E aí a gente chega nesse momento dramático. Os seus seguidores, todos eles já abandonaram ele ou traíram ele. Ele foi julgado injustamente pelos soldados romanos e pelo povo, pelos líderes judeus. Eles insistentemente zombam de Jesus, cospem na cara dele, batem nele. E no meio de tudo isso, dois grandes criminosos são colocados do lado de Jesus. Dois grandes criminosos são também condenados à crucificação, mas eles agora são condenados justamente. E, cara, na Roma Antiga tinham muitos tipos de condenação, né? Tinham muitos tipos de punição para crimes. A pessoa simplesmente roubasse alguma coisa ou fizesse, enfim, algum tipo de crime menor, não seria mandado para a cruz, assim, por qualquer coisa. Cara, normalmente, para ser mandado para a cruz, ou a pessoa assassinava outra ou propunha uma insurreição contra Roma, contra o governo de Roma. E esses eram alguns dos piores crimes da época que a gente estava lidando com alguns dos piores criminosos daquele tempo. Então a gente está nesse momento que Jesus é levado para a cruz, Jesus sofre muito fisicamente, Jesus sofre muito emocionalmente no jardim do Getsemane, ele sofre muito agora também espiritualmente. E a gente chega ao texto que a gente vai ler essa noite, beleza? Já deve estar com ele aberto aí a partir do versículo 39. Um desses criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença. Nós somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Cara, eu queria destacar algumas lições para a gente meditar essa noite. Sim. E a primeira delas é que para entender o que é o Evangelho, a gente precisa entender quem Jesus é. Cara, a gente está no retiro, voltando à essência, tem tudo a ver com, cara, o que é o mais importante do Evangelho, o que é mais importante
na vida cristã. E a acusação desse primeiro ladrão foi justamente essa: você não é o Cristo? É o que ele pergunta para Jesus. Essa é uma das perguntas mais essenciais que eu e você, a gente em algum momento da vida precisa se fazer. Quem de fato é Jesus? Será que ele é mesmo o Cristo? Ele é poderoso mesmo? Aqueles criminosos, eles pareciam conhecer um pouco das profecias, sabiam parecer que precisava que o Messias viesse, e ele tinha noção, inclusive, que o Cristo precisava ser poderoso o suficiente para descer ele daquela cruz, para tirar ele daquela situação que não tinha saída. Mas alguma coisa impediu aquele ladrão de ver que Jesus era o cumprimento dessas profecias. E ele continua: você não é o Cristo? Salve então você mesmo e a nós. Ele mesmo estava definindo o que Jesus deveria fazer para que então ele passasse a crer. Se você é o Cristo, sirva a mim, me desça dessa cruz. Quantas vezes eu e você, a gente não faz a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus? Senhor, se você me ama, me faz passar nesse processo seletivo ou nesse vestibular. Se você existe, Senhor, cura o meu familiar ou cura a mim mesmo, restaura o meu casamento, restaura o meu namoro. Todas essas coisas são coisas boas. Da mesma forma que não morrer numa cruz para aquele ladrão seria uma coisa boa, certamente. Mas, cara, Jesus, diante disso, ele não responde. Jesus não respondeu ele porque, na verdade, por toda a vida, aquele ladrão, ele só pensou nele mesmo. Ele queria e estava acostumado a se beneficiar à custa dos outros, e foi isso que justamente levou ele para a cruz no primeiro lugar. Você assassinar, você roubar, isso é fruto do seu próprio egoísmo. Então Jesus não responde ele, e na verdade o próprio silêncio de Jesus é uma resposta a essa pergunta inicial: você não é o Cristo? Sim, Jesus era o Cristo. E por ser o Cristo, ele não mudaria as circunstâncias da vida daquele ladrão só para ele se afundar mais nos seus próprios pecados. Da mesma forma que ele não vai mudar a minha e a sua circunstância de vida para que a gente se afunde mais nos nossos próprios pecados e para que a gente se afaste mais na prática da presença de Jesus, mesmo que isso pareça bom aos meus olhos e aos seus olhos. É justamente por ser o Cristo, por nos amar, que ele não responde sim a todas as nossas orações. Da mesma forma que um pai não dá sorvete e chocolate sempre que o filho pede, porque eles iriam morrer. Tiago 4:3 ensina para a gente: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Isso é justamente o que estava fazendo esse ladrão, e quantas vezes é o que a gente faz no nosso relacionamento com Deus. Vocês lembram quem mais colocou em xeque a identidade de Jesus? Quando Jesus estava começando o seu ministério, alguns anos antes, ele é batizado, e aí ele é levado para o deserto pelo Espírito, e ali o próprio diabo tenta ele da mesma forma. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Cara, o diabo fez isso no deserto e fez isso através desse ladrão no momento da cruz, porque ele sabia que a identidade de Jesus é essencial para a salvação de um pecador. A essência de Jesus, a sua identidade como Salvador, como Filho de Deus, é a própria essência do Evangelho. O Evangelho, então, não se trata de ser servido, de ter orações atendidas. Cara, o Evangelho se trata de perder a própria vida, de se entregar por amor a Jesus e reconhecer o seu próprio estado de condenação, o meu próprio estado de condenação. E aí, até quando eu e vocês, a gente vai ficar cegos para a grandeza de Jesus pelos nossos próprios pecados? Nos momentos em que os planos de Deus não forem exatamente como os nossos, a gente vai se cegar para a majestade de Deus, porque ele não desceu da cruz, aquele ladrão, ele não creu. Sendo que a maior demonstração de poder e de amor estava justamente em Jesus não descer daquela cruz, mas morrer nela. E o que tem me impedido, e o que tem impedido você de crer em Jesus? Aquele ladrão, cara, ele perdeu o tesouro mais valioso, muito mais valioso do que sua própria vida, porque ele não creu. E hoje, eu e você, a gente tem um momento muito especial e uma possibilidade muito especial de seguir um caminho totalmente diferente. A gente tem a opção de crer nesse Jesus, justamente porque ele não desceu daquela cruz. Segunda lição que eu quero destacar para a gente essa noite é que diante da cruz de Cristo, a gente vê quem realmente somos.
mas a gente é lembrado por quem Jesus é. Eu quero voltar agora a nossa atenção para o segundo ladrão da narrativa. Ele, em um primeiro momento, também zombou de Jesus. Como todos os outros evangelhos falam, Mateus 27, 44, deixa isso bem claro também. Os dois ladrões estavam zombando de Jesus, junto ali com os líderes judeus, junto com os soldados romanos. Mas em algum momento, alguma coisa mudou para que aquele ladrão tivesse seus olhos abertos pela primeira vez para a majestade de Jesus. Isso mudou completamente o destino da sua alma. Cara, o que teria esse poder de mudar esse que era um dos piores ladrões em um adorador? Como um zombador pode ser transformado dessa forma? Como eu e você, seja sua primeira vez no retiro ou sua 10ª vez no retiro, podemos ser renovados diante de Jesus dessa forma e voltar a vê-lo em sua glória? Alguma coisa ali abriu os seus olhos, cara. Talvez tenha sido alguma coisa que ele ouviu sobre Jesus durante a vida, ou no seu próprio julgamento, ou ele se atentou à placa com a acusação que estava escrito em cima da cabeça de Jesus: esse é o rei dos judeus. Mas, cara, na prática, do lado daquele homem estava Jesus, provavelmente nu, todo machucado, humilhado, fraco, à beira da morte, sem força nenhuma, quase que para falar. O que ele poderia ter visto ali para considerar que esse Jesus poderia ser um rei, seria o grande rei do universo? O que poderia ter entrado na cabeça dele para ele pensar nesse momento, em todo o seu sofrimento, em toda a sua dor, que tinha um reino eterno muito maior do que sua própria vida? Cara, o texto não afirma claramente o que acontece, o que passa na mente desse cara nesse momento. Mas o que a gente pode afirmar com certeza é de que Deus não estava presente só ali do lado dele em Jesus. Ele estava presente certamente dentro do seu próprio coração pelo Espírito Santo. Isso só pode ser obra do Espírito Santo para fazer algo tão grandioso. Volta aí para o texto, no versículo 40. Vamos relembrar o que ele fala. Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença. Nós somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum crime. Em algumas poucas palavras, esse cara, ele passa a temer a Deus, ele repreende o pecado do outro ladrão, ele reconhece sua própria culpa e a justiça do seu julgamento, e ele ainda reconhece a santidade e a inocência de Jesus. Cara, que gloriosa foi a obra do Espírito Santo nesse homem, que há pouco tempo atrás estava zombando de Jesus. O próprio Jesus trabalhou por anos para desenvolver uma fé assim nos seus próprios discípulos, nos seus próprios apóstolos, e ele não tinha encontrado uma fé como essa, porque todos eles, nesse momento de fraqueza de Jesus, tinham abandonado ele. Esse cara não conheceu Jesus como um milagreiro, como alguém que multiplicou os pães, como alguém que ressuscitou os mortos e curou pessoas. Ele só conheceu a parte mais essencial da obra de Jesus, o seu sacrifício em favor de pecadores como eu e como vocês. E essa parte mais essencial foi e sempre será suficiente para a transformação de um pecador em um adorador. Isso é maravilhoso, isso é tudo que aquele ladrão precisava. Ele não precisava acreditar que Jesus poderia multiplicar pães, por exemplo. Ele não precisava de milagre nenhum para transformar o coração dele. O único milagre que ele precisava era o milagre da fé, era o milagre da salvação. E você hoje, a gente não precisa de milagre nenhum mais. Você e eu, a gente não precisa de um namorado novo, de uma namorada, enfim, um novo relacionamento. A gente não precisa de dinheiro, de um trabalho melhor, de algum tipo de promoção. O único milagre que eu e você, a gente precisa é o milagre da salvação. Isso a gente tem de graça por Jesus, justamente por essa obra na cruz. Cara, quando esse cara ele falou isso, quando ele fez essa declaração de fé tão maravilhosa, eu fico imaginando os anjos em volta da cruz, impressionados com o tamanho da graça que estava sendo colocada disponível ali para ele. Cara, eles devem ficar impressionados até hoje quando pecadores como eu e como vocês conhecem essa graça também e são alcançados pelo sacrifício. Jesus ainda não tinha morrido, muito menos tinha ressuscitado, e esse homem que há pouquinho tempo atrás estava zombando de Jesus também, ele creu e foi transformado e foi um fruto de fé antes dos próprios apóstolos. Cara, sabe quando você passa uma vergonha muito grande assim na vida? E você só quer que as pessoas esqueçam que foi você que passou por aquilo?
A Júlia estava me contando uma história, eu perguntei para ela se eu podia contar, né? E ela deixou. Ela estava me contando uma história e quando ela estava na escola, na hora lá de sair do recreio e tal, ela foi descer a escada da escola e ela caiu feião na escada. E aí, cara, tava todo mundo vendo porque estava justamente na hora do recreio. E sabe que não foi aquela queda que a pessoa fica preocupada se você caiu, se você se machucou? Porque, tipo assim, não foi grave o suficiente para a pessoa se preocupar. Então estava todo mundo liberado moralmente para ficar rindo e zoando ela, tadinha. E aí foi isso que aconteceu. E aí, nesse momento, cara, ela foi me contando que ela só queria que as pessoas tivessem esquecido. Eu não sei se você já passou por alguma coisa nesse sentido. Ou um criminoso diante de um juiz. Ele está convicto dos seus crimes diante de um juiz. Ele provavelmente só iria querer que o juiz se esquecesse dos seus crimes. Mas o que é mais impressionante é que esse ladrão, diante de Jesus, agora ele tendo a convicção dos seus pecados e tendo a convicção da santidade de Jesus, ele faz um pedido extraordinário. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cara, ele não pediu para que Jesus se esquecesse dos seus pecados, ou se esquecesse de uma parte da sua vida, como seria mais esperado. Ele pediu que Jesus se lembrasse dele por completo. Para ele, agora, surpreendentemente, valia muito mais a pena e era muito mais importante ser conhecido por Jesus e ser lembrado. Em um único instante, agora, ele passou a não mais ser definido pelos seus pecados. Ele seria agora definido pela sua nova essência em Cristo. Lembre-se de mim, Jesus. Na verdade, agora passaria a ser um lembre-se desse seu próprio sacrifício, porque agora eu sou encontrado nele. E, querido, isso é muito maravilhoso para o nosso dia a dia, porque você não é mais definido pelos seus próprios pecados e eu não sou mais definido pelos meus próprios pecados. A gente é definido pela obra de Jesus, pela santidade de Jesus, se agora a gente é de fato encontrado nele. É Ele quem te define, é Ele quem me define. Só se a gente acreditar nisso, é surreal, é de graça, a gente não tem que fazer nada para isso, a gente só precisa crer. Isso foi o que esse ladrão fez e ele foi totalmente transformado. Na cruz, a essência caída do pecador é unida à essência santa do Salvador. Mas assim como Jesus, quando ele encontrava um leproso, que era uma doença de pele, que era contagiosa e tal, ele encostava no leproso e ele não era contaminado, pelo contrário, ele curava o leproso. A mesma coisa acontece aqui, quando a gente tem a união dessas essências, a essência do Salvador é que prevalece, e a gente é que é santificado, a gente que é justificado, a gente é que é perdoado nele. Isso é maravilhoso. Diante da cruz, então, é revelado quem nós somos: pecadores, ladrões, assassinos, justamente como aquele ladrão. Mas a gente é lembrado diante de Deus por quem Jesus é: santo, justo, totalmente poderoso para perdoar e para salvar. Terceira lição que eu quero destacar com vocês é que a verdadeira recompensa é a presença de Jesus. Eu quero que você volte mais uma vez para o versículo 43, que é a resposta de Jesus para esse ladrão. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Cara, isso é incrível. Aquele ladrão, ele estava convicto de toda a sua maldade e ele juntou toda uma coragem para chegar para Jesus e pedir: Jesus, lembra de mim. O que já não fazia sentido, porque se lembrar dele até 10 minutos atrás era justamente condenar mais ele ainda. Ele juntou toda a sua coragem para pedir isso, para que fosse lembrado. E Jesus, mesmo em todo o seu sofrimento, à beira da morte, ele não para de surpreender a mim, não para de surpreender esse ladrão. Ele não responde: sim, me lembrarei de você vagamente, em algum dia distante, quando eu vier no meu reino futuro. Cara, não. Ele não criou aquele homem para que ele fosse apenas lembrado. Ele criou aquele ladrão para que ele glorificasse Jesus, para que Jesus fosse glorificado por meio dele. Ele, que até os últimos instantes da sua vida nunca tinha conhecido a alegria verdadeira, agora ele teria prazer pleno na presença de Deus, através desse sacrifício de Jesus. Jesus fez tudo isso para que ele fosse um com ele. O ladrão, no fim das contas, seria muito mais do que lembrado só, que foi o que ele pediu. Ele seria amado, ele estaria junto com Jesus plenamente. E o reino não estava distante. Hoje mesmo ele o veria com seus próprios olhos. Isso é maravilhoso.
Jesus oferece muito mais do que a gente poderia pedir. E ele ofereceu muito mais do que aquele ladrão pediu. O reino também não está distante da gente hoje. A grande recompensa da salvação é, muito maior do que a gente poderia imaginar. A grande recompensa da salvação nunca poderia ser diminuída, ter uma vida sem sofrimento, por exemplo, a ter uma vida tranquila. O Salvador, que nunca precisou ser salvo, sofreu. A recompensa também não poderia ser o próprio paraíso. O Salvador, que nunca precisou ser salvo, deixou ele para trás, abriu mão dele para viver entre a gente. A recompensa certamente é maior do que tudo isso. Apesar de tranquilidade, alegria, paz, estar no paraíso, serem coisas muito boas e certamente são coisas que a gente vai experimentar na eternidade, Jesus não buscou isso na vida dele aqui na terra. Ele impressionantemente quis o coração daquele ladrão, e quis o meu coração, e quis o seu coração. Jesus abriu mão de tudo isso para estar com ele e para estar com a gente. A recompensa não é o paraíso da resposta de Jesus, você estará comigo no paraíso. A recompensa é o você estará comigo. Como um pastor que sai à procura das ovelhas quando uma delas é perdida. Jesus corre em direção a esse coração perdido, ele corre em direção ao meu coração e ao seu coração. Essa noite. Cara, isso é impressionante. Se Jesus fez tudo isso, se ele abriu mão de tudo isso e morreu e veio estar entre nós para morrer, para ele estar com a gente, para que a gente estivesse com ele eternamente, realmente, como diz Paulo lá em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Se Jesus fez tudo isso, ele é totalmente poderoso, justamente para que a gente estivesse com ele, realmente, o que na criação pode separar a gente do amor de Cristo? Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Essa é a recompensa, cara, da salvação. A presença de Jesus, ela está firmada, ela está segura, ela está firme nesse sacrifício perfeito e nada vai poder nos separar dela. Então, como a gente aplica isso assim, no dia a dia? Em primeiro lugar, lembre-se de quem é o seu Salvador e viva de acordo com isso. Lembra que a essência de Jesus como Salvador, como Filho de Deus, essa identidade dele é essencial para o Evangelho. Então se lembre de quem é o seu Salvador. Um filósofo antigo cristão me ensinou que só aquilo que a gente lembra é capaz de moldar nossas atitudes morais. Aquilo que a gente esquece não tem grande impacto nas nossas decisões do dia a dia. E o ladrão pede, lembre-se de mim. De novo, como eu falei lá no início, lembrar é essencial para a vida cristã. Quando os patriarcas tinham encontros com o Senhor, lá no Antigo Testamento, quando Abraão tinha um encontro com o Senhor, muitas vezes eles levantavam templos e botavam pedras juntos e tal, faziam monumentos, para eles depois, muitos anos depois, gerações depois, quando passassem ali, se lembrassem que ali eles tiveram um encontro com o Senhor, porque justamente lembrar é essencial. Cara, e através desse sacrifício de Jesus, eu e você hoje, a gente tem a oportunidade de ser para sempre lembrados diante de Deus por quem Jesus é, e não pelos nossos pecados, mas da mesma forma que foi esse ladrão. Então, se Jesus de fato é rei e ele é Senhor, como estava escrito em cima da sua cabeça, cara, que eu e você, então, a gente viva a nossa vida descartando qualquer outro Senhor e Rei que a gente possa ter estabelecido no nosso coração, qualquer outro tipo de idolatria. Se o Senhor de fato nos representa diante do Pai, se Jesus, Ele nos representa dessa forma, então que eu e você, a gente se achegue ao Pai como se fosse o próprio Jesus amado, com confiança, de quem é mais do que lembrado, de quem é amado, como a gente falou também hoje no culto da manhã. Cara, isso é um momento maravilhoso, isso é um momento que a gente pode se achegar a Deus com confiança, porque Jesus nos representa. E é um momento totalmente santo, e é um momento de que Moisés, lá no Antigo Testamento, não era representado ainda por Jesus. E hoje a gente tem essa oportunidade maravilhosa de ter esse tipo de relacionamento com Deus que tantas pessoas lá atrás desejaram e nunca talvez imaginaram que um dia fosse existir.
Se Jesus de fato morreu e mais, ressuscitou para que eu e você a gente fosse livre do pecado e a gente tivesse vida, cara, decida hoje então viver livre do pecado, decida hoje então ter uma vida. Num piscar de olhos, esse ladrão, ele teve totalmente o seu coração transformado. Jesus deseja hoje, e ele certamente é poderoso o suficiente para te santificar, para quebrar todo tipo de corrente, para quebrar todo tipo de vício no seu coração. Então lembre-se disso, lembre-se do poder do seu Deus, do seu Salvador, e creia nisso e acorde a cada dia com a coragem de viver, lutando mesmo contra os seus pecados, lutando mesmo contra tudo que te afasta de Deus, porque Jesus, esse que venceu a morte, está do seu lado, e mais, está no seu coração, como fez com aquele ladrão. Sabe esses momentos que você tenta lutar contra os pecados, que você tenta buscar a Deus, mas você sente que não tem uma força para fazer isso? Que você está desanimado? Cara, lembre-se do poder do seu Deus. Lembre-se de quem é o seu Salvador. Ele é poderoso o suficiente. A força não está em mim, a força não está no seu coração, a força vem do nosso Senhor. Ele comprou o direito da gente ser santo. Lá naquela cruz, Ele comprou o direito da gente ser chamado filhos de Deus. E aí a segunda aplicação que eu queria que você guardasse no seu coração durante esses dias de retiro em especial, mas, cara, por toda a vida, certamente. Desfrute da recompensa eterna hoje. Hoje você estará comigo no paraíso. É a resposta de Jesus. Hoje a gente não está no paraíso ainda. Mas a maior recompensa, a união com o nosso Salvador, a presença de Deus, desfrutar da alegria de estar na presença de Deus, isso já está disponível para mim e para você hoje. Sabe, assim, quando você está com muita vontade de comer uma pizza, e aí a gente sai do culto lá no sábado ou no domingo e a gente fala, cara, eu queria muito comer uma pizza, vamos na Dona Toscana, padrão. Cara, se você está com a vontade de comer lá uma banana suprema, uma calabra e tal, cara, ir na Dona Toscana, top demais, muito bom, melhor dos cenários, perfeito. Mas, cara, se você tem essa vontade de comer a pizza, por exemplo, e você não está na igreja para sair com a galera depois do culto, ou você simplesmente não vai sair de casa por qualquer motivo, cara, você ainda assim pode pedir a pizza da Dona Toscana, sem marketing aí, né, sem publicidade aí para a Dona Toscana, mas enfim. Você pode pedir lá no iFood, ligar para eles e tal, e você vai poder desfrutar de uma banana suprema na sua casa. Top também. Cara, o que eu estou querendo mostrar com isso? Enquanto a gente ainda está desse lado da eternidade, a presença de Deus já é capaz e é poderosa o suficiente para satisfazer todos os nossos desejos, como nada mais no mundo seria capaz de fazer. Nesses dias de retiro, aí também é óbvio, por toda a vida, cara, desfrute então da presença de Deus nos louvores. Lembre-se de quem é o seu Salvador, glorifique a Ele de fato, de coração. Nas células, abra o seu coração, confesse os seus pecados, como quem sabe que já foi perdoado e sabe que é amado. Nos momentos de comunhão, no almoço, nas tardes livres e tal, cara, glorifique a Jesus, fale de Jesus, lembre-se de Jesus, lembre de lembrar. Se aquele ladrão glorificou a Jesus enquanto ele estava ali do lado dele, à beira da morte, todo humilhado e machucado e abatido por causa justamente dos nossos pecados, se esse ladrão glorificou Jesus assim, qual desculpa eu e você a gente teria de não glorificar Jesus hoje, que Ele está ressurreto, que Ele está assentado à direita do Pai nos céus? Cara, peça ao Senhor essa noite ainda, que Ele te ajude a ter prazer nessa presença. Em meio a tudo isso, então, a gente vive desse lado da eternidade, mas a gente vive também na esperança de que muito em breve aquele que vem virá. O nosso Senhor vai voltar, falta pouco, e aí sim a gente vai estar com Ele, ainda assim na presença dEle, mas plenamente no paraíso, onde a gente não vai precisar mais lutar contra os nossos pecados, a gente não vai mais precisar lidar com os nossos desejos totalmente contrários a Deus, e aí a gente vai desfrutar mais ainda plenamente a sua presença, de forma que a gente talvez jamais consiga imaginar até chegar a esse momento. Cara, para concluir assim, a minha recompensa inicial
era ser crucificado pelos meus próprios merecimentos, da mesma forma que aquele ladrão. Eu sei o meu passado, assim. Eu sei onde Jesus me encontrou, como Ele fez a obra dele assim no meu coração. E eu sei do meu coração até hoje. Quantas vezes eu banalizo a presença dele, como a gente falou hoje de manhã. Quantas vezes eu entristeço mesmo o coração de Deus, certamente. E vocês provavelmente sabem o seu estado diante de Deus, assim. Se a gente parar para olhar com sinceridade no nosso coração, a gente sabe que a gente deveria ser condenado da mesma forma. A gente deveria algo muito pior do que ser crucificado. A gente deveria morrer eternamente. Mas agora, por Jesus, a minha recompensa é ter alegria plena na presença dEle. É ser amado verdadeiramente, é ser lembrado eternamente. Por esse sacrifício, nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado e firmado, então, para a vida eterna. Então, cara, grande conclusão assim, confie a Jesus a sua vida, porque só Ele é digno de receber todo tipo de adoração, só Ele é capaz de salvar, só Ele é poderoso o suficiente para transformar um coração como o meu, para transformar um coração como o daquele ladrão. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado pela sua palavra, Senhor, obrigado porque o seu amor, Ele nos surpreende, assim, muito, Senhor. Obrigado porque o Senhor registrou essa salvação, essa fé desse ladrão na sua palavra, Senhor. Hoje a gente pode meditar nisso, Senhor. A gente pode, ter esse ladrão que nunca estudou, Senhor, nunca fez nada assim, como um mestre pra gente, como alguém que nos ensina mesmo. A gente tem ele como um padrão de fé mesmo que a gente quer ter também, Senhor. A gente não precisa conhecer o Senhor por grandes milagres que o Senhor tem para fazer na nossa vida, por todos os tipos de bênçãos que a gente pode ter do Senhor. A gente só quer conhecer você, Jesus, como Salvador, Senhor, como poderoso para salvar, Senhor, como perdoador, pela sua obra na cruz, Senhor. Então, faz isso assim essa noite, Senhor. Fala aos nossos corações agora através dos louvores também. Em nome de Jesus. Amém.